Bom, pessoal, vamos lá. Bom, nós estamos aqui agora com o ponto aula 9, né? Essa aula 9 aqui, eu botei esse slide já com o mapa mental, porque aqui a gente pode... são temas que a gente já bateu, a gente está voltando nele de novo, e aqui a gente vai fazer um vídeo bem rápido, bem direcionado. Se ficar alguma dúvida, depois vocês podem mandar para mim e a gente trabalha isso, tá? Sem problema algum. Aqui, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem a fiscalização e o controle dos atos extrajudiciais, certo? Então, é aquele poder de fiscalização do Poder Judiciário através das suas corregedorias. Então, a Corregedoria Nacional, Corregedoria local, e esse local é a Corregedoria do Estado, a geral e a permanente. E a gente vai ver aqui, então, execução e fiscalização. Esses pontos aqui estão pontos do edital, né? Vocês podem olhar ali, é o ponto 3.6 a 3.8. E aí tá, fiscalização pelo judiciário está no artigo 236 da Constituição, está previsto lá na 8935, né, o passo a passo. Quem são os órgãos de fiscalização? Juiz corregedor permanente, a Corregedoria Geral e o CNJ. De penalidades, nunca esquecer que a penalidade pode ser repreensão, multa, suspensão, perda de delegação. Não tem advertência, tá, gente? Não tem advertência, guarda isso. Não tem advertência. Advertência é só no regime jurídico único dos servidores públicos federais. Então, não confunde a 8.112 com a 8935, que é a lei dos notários registradores. Então, a penalidade não tem advertência, e sim repreensão. E nessas penalidades ainda é possível o TAC, termo de ajustamento de conduta. Então, é possível que, diante de uma infração, a constatação de uma determinada infração, o tabelião ele confesse que realmente houve ali uma infração, ele reconheça a infração e ele seja submetido ao TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para ele o quê? Corrigir aquele comportamento e aquela conduta, e aí vai ser dado um prazo para que seja constatado isso. É possível que a FGV, de repente, nessa pergunta, ela explore a questão dessa regulamentação do TAC, que, em tese, é uma remissão, é um tratamento que está sendo dado ao delegatário e ao registrador, nos mesmos termos que está sendo dado ao magistrado. O TAC do magistrado está na resolução 162, se não me engano, o provimento 162 ou resolução 162 do CNJ. Então, lá disciplina essa possibilidade de termo de ajustamento de conduta diante de uma infração disciplinar para o magistrado. E esse mesmo tratamento está sendo possível, é possível ser dado ao tabelião e ao registrador. Ok? Legal? Então, isso aí é execução e fiscalização. Pedido de providência e reclamação. Gente, os pedidos de providência é para o quê? Correção de falhas na prestação do serviço. Então, pode haver um pedido de providências feito por um usuário ou uma reclamação feita por um usuário que pode ir para qualquer um desses órgãos, tá? Ele pode fazer direto para o corregedor permanente, ele pode fazer direto para a Corregedoria Geral e ele pode fazer direto para o CNJ. Já teve, por exemplo, aqui mesmo no cartório, a situação que o cara o usuário foi reclamar direto ao CNJ. Foi uma reclamação feita direto para o CNJ. O CNJ, então, através de sua ouvidoria, trouxe para a Corregedoria Geral, comunicou à Corregedoria Geral essa reclamação, que foi descendo, né, até chegar a mim e eu poder, então, responder à reclamação que foi feita dentro do prazo legal, respondeu, esclareceu, ok, tudo certo. E aí, então, se ficar constatado que a reclamação é infundada ou que a reclamação ela é impertinente ou que a reclamação ela não tem nenhum amparo, nenhuma justificativa, o procedimento é arquivado. Caso contrário, se essa reclamação for constatada, é dada para você, então, o direito de defesa, for constatado que há realmente uma irregularidade, o tabelião não conseguir provar que a reclamação é indevida, pode-se abrir ali um procedimento administrativo para apurar a responsabilidade do
tabelião administrativamente. Então, guarde isso. A responsabilidade do tabelião ela é administrativa, civil, penal, tá? Nas 3 esferas, ok? A reclamação, então, ela tá ligada à infração funcional, então a possibilidade de você receber uma sanção, né, por uma infração funcional, sempre guardando, né? Repreensão é leve. A multa, guarda a multa. Multa é quando houver reincidência ou for infração grave. E qual é a diferença da multa para suspensão? Na suspensão também pode ser uma infração grave, mas a palavra-chave que vai estar lá é comportamento reiterado ou reiteradamente praticando algo. Então, a diferença para multa e suspensão está em que um é reincidente e o outro é reiterado. Reiterado muitas vezes. Reincidência pode ser 2 vezes só. Tá? Praticou a infração e reincidiu. Ok. Agora, se vem praticando reiteradamente, já é suspensão. Tá bom? Sempre com contraditória e ampla defesa. Guarde isso. Sempre vai ter o contraditório e ampla defesa dentro desses procedimentos. E aí cada estado regula como é que vai acontecer, né? E aí a gente tem aqui o procedimento de dúvida. Gente, o que é procedimento de dúvida? Para vocês entenderem o que é procedimento de dúvida. É um procedimento, como se fosse, né, para analisar, como se fosse um recurso administrativo contra uma decisão do registrador em não acatar o pedido, o requerimento. Por exemplo, você requer o registro de uma escritura pública. O registrador, então, ele nega o registro daquela escritura na matrícula do imóvel, porque estão faltando alguns dados. Então, ele vai fazer o quê? Ele faz uma nota devolutiva, devolvendo a você, fazendo uma resposta, negando, indeferindo o pedido, mas dizendo que existem exigências que você pode cumprir. Então, a nota devolutiva trazendo as exigências necessárias a serem cumpridas para que aquela escritura ela tenha ingresso na matrícula do imóvel. Essa é chamada uma nota devolutiva. Essa nota devolutiva ela vem com as exigências. Se você cumpre a exigência e apresenta esse cumprimento por oficial registrador, ele então vai fazer o registro do seu título, da sua escritura. Agora, imagine que você não concorde com a exigência que ele está fazendo. Você não concordou, você acha que aquela exigência é absurda, que aquela exigência não tem amparo legal, que aquela exigência não tem fundamentação. E aí você mesmo pode requerer ao registrador que ele suscite dúvida ao juiz corregedor. Então, perceba, é como se fosse um processo administrativo, como se fosse um recurso administrativo da decisão do registrador. Só que não se chama recurso administrativo, o nome é procedimento de dúvida. E aí, quem é que suscita a dúvida? Guarda isso, isso é importante. Quem suscita a dúvida é o próprio registrador. É ele que é o competente para fazer a suscitação de dúvida. E essa suscitação de dúvida, então, ela é feita para o juiz corregedor conforme a sua solicitação. Então, você provoca o tabelião, provoca o registrador, o delegatário, provoca o delegatário, então, com a sua provocação, ele faz a suscitação de dúvida ao juiz corregedor. E quando ele faz a suscitação de dúvida, ele tem que te comunicar. Ele, então, vai te notificar para que em 15 dias você também possa se manifestar nessa suscitação de dúvida. E aí, a partir dessa sua manifestação, da suscitação de dúvida do delegatário, o juiz vai decidir. E essa decisão do juiz, guarda aí, grava, essa decisão do juiz, ela é uma sentença. Percebam,
é um procedimento administrativo, não é um procedimento jurisdicional, mas mesmo assim, esse procedimento, o resultado, a decisão judicial nesse procedimento chama-se sentença. E contra uma sentença, nós que somos, né, sabemos um pouco do processo civil, contra uma sentença cabe apelação. E aí você pode apelar da decisão do juiz, que é uma sentença. Mas percebam, guarda isso. Isso é o que pode cair em procedimento de dúvida. Está lá no 198 da Lei de Registros Públicos, tá, gente? Se vocês quiserem olhar depois, artigo 198 até o 204 da 6.015. Quais são as palavras-chave? Ele é um procedimento judicial ou administrativo? Administrativo. Mas ele tramita no judiciário? Sim, mas numa função administrativa uma função administrativa do judiciário. O juiz não está agindo aí como ele não está agindo como como juiz numa decisão judicial jurisdicional. Ele não está decidindo numa decisão jurisdicional, ele está decidindo numa decisão administrativa. Então, é um processo administrativo, não um processo jurisdicional. Apesar de ter um nome de sentença. Então, guarda isso, tem um nome de sentença, mas é um processo administrativo. Tá? Beleza? Ok? E aí você vai poder recorrer dessa decisão. Em tese, quem é que recorre? O apresentante. Por quê? Porque, em tese, o registrador não tem interesse jurídico o interesse jurídico na decisão do juiz, ele tem que acatar. Se o juiz diz que não tem, que é improcedente a dúvida, e aí guarda isso, improcedente significa que a suscitação de dúvida foi feita por quem? Pelo registrador. Se é improcedente, o registrador, então, está equivocado. Por mais que você tenha solicitado a suscitação, quem suscitou foi o registrador. Então, se a dúvida é improcedente, o registro tem que ser feito. Ou seja, é como se o juiz tivesse dito: registrador, você está errado, tem que registrar. E aí o registrador vai registrar, mas não em nome próprio. Por quê? Porque o registrador tem autonomia no mérito do registro. Ele, então, vai registrar, mas em nome do magistrado, por uma determinação do magistrado. Agora, se o juiz decide que a dúvida é procedente, significa, então, que ele concordou com o registrador. Se ele concordou com o registrador, o registro vai ser negado. E aí é onde, muitas vezes, o apresentante cabe ao apresentante a apelação. Ele, então, pode apelar dessa decisão. Por quê? Porque o registro não será feito. Houve uma concordância, então, do magistrado com o registrador. Se tiver dúvida nesse ponto, gente, depois vocês podem me mandar. Se quiser que eu, de repente, eu não consegui entender bem, professor, vai lá, lê os artigos. Se mesmo assim ficar dúvida, volta, conversa comigo, pode mandar lá pelo chat que a gente responde. E aí você vai lá no chat que eu digo, no Telegram, você vai especificamente no campo de registro de imóveis, ou não, pode botar no geral mesmo. Bota no geral, porque a suscitação de dúvida cabe para todas as atividades. Ok? E ali, último campo aqui, provimentos, normas técnicas vinculantes. Então, guardar aqui provimentos, resoluções. Ele tem, são normas, o provimento são normas técnicas vinculantes, as resoluções são normas gerais estruturais, mas também vinculam. Ok? Controle judicial, está ali, aplicação imediata e nacional, toda vez que tiver um provimento de resolução, a aplicação já é de imediato. Por quê, gente? O CNJ, a gente tem que olhar para o papel dele. Qual é o papel do CNJ? Está lá no 103, que é o papel normativo para atividade judicial e extrajudicial. Então, ele exerce um controle, regulador, normatizador, fiscalizador, sancionador. Todas essas funções estão no CNJ, ok? Então, beleza, essa nossa aula foi
uma aula um pouco mais rápida. E é isso, a gente vai tentar batendo. Eu agora vou para a próxima aula. Essa aqui durou 15 minutos. A gente vai para a próxima agora, que é a última, ok?